Este podcast é um oferecimento de Supermercado Cambará 43 33 25 77 55, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford Kia 012 21 70 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024. Hoje é carnaval, diz aí pra mim, qual a programação do dia? Você vai pular carnaval? Está fazendo um retiro? Tem alguma programação religiosa aí na sua cidade? Compartilhe, vamos participar. Hoje também é o dia do rádio, então um abraço especial para todos os profissionais do rádio. Se você conhece alguém, já encaminhe o nosso Evangelho do Dia. E quero mandar aquele super abraço para Joyce Vargas de Lima, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns e que Deus te proteja sempre. O Evangelho de ontem falou do mal-entendido entre Jesus e os fariseus. O Evangelho de hoje fala do mal-entendido entre Jesus e os discípulos e mostra que o fermento dos fariseus e de Herodes se apoderou de tal forma dos pensamentos dos discípulos que simplesmente os impede de ouvir a boa nova. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira, que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los, concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Marcos capítulo 8, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos estão tão imersos nos pensamentos práticos de cada dia que não conseguem penetrar na profundidade das palavras severas de Jesus e continuam a expressar uns aos outros as suas preocupações mundanas, as suas preocupações sobre o pão. Jesus intervém e fala com eles num tom de repreensão, como nunca havia feito antes. Seus corações estão endurecidos desde a multiplicação dos pães, lá no capítulo 6. Não entendiam nada da obra messiânica de Jesus, nem entendiam o mistério da sua pessoa enquanto caminhava sobre as ondas do lago. Contudo, Jesus não abandona ainda os seus discípulos, mas tenta levá-los à reflexão e à compreensão. Os discípulos devem ter cuidado para não se deixarem contagiar pela mentalidade dos fariseus e de Herodes.
Jesus quer que eles se afastem desses dois tipos de pessoas, vamos dizer assim. Daquele dos fariseus, cuja religião é mais externa do que profunda, e daquele de Herodes, que está totalmente ocupado com as coisas do mundo. O aviso está tudo menos fora de lugar. Judas cairá direto exatamente nisso, infelizmente. Mas enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, eles pensavam em outra coisa. E diziam uns aos outros: não temos pão. É evidente a distração dos discípulos, a sua incapacidade de ouvir. Estão tão imersos na preocupação do pão que não captam mais nada. Eles nem sequer percebem a urgência e a importância do que Jesus está dizendo. Eles agem como se ele não falasse. Vocês não entenderam nada e ainda não entendem? A repreensão de Jesus assume uma amplitude inesperada e resulta num diagnóstico completo das doenças que afetam o coração dos discípulos: falta de inteligência, cegueira, surdez, dureza de coração e até perda de memória. Nestes versículos, o bater das questões prementes que vão em direção ao Fortíssimo, e nesses versículos, o atingir das questões que vão em direção ao Fortíssimo e revisam todos os sentidos do homem, faz com que os discípulos entendam que não compreenderam absolutamente nada. Eles até se lembram dos fatos perfeitamente, respondem sem qualquer hesitação e se lembram muito bem do que aconteceu. Estão bem longe de serem estúpidos, mas não compreendem o grande drama que se desenrola diante dos seus próprios olhos. Nesta circunstância, as questões vêm à tona e Jesus aproveita a oportunidade para fazer aos seus discípulos um exame de consciência bastante firme. Não é possível ler esta passagem do Evangelho sem ouvir o tom alto, muito alto da voz de Jesus, com uma boa dose de decepção. O Mestre se encontra diante de 12 discípulos que não conseguem resolver a equação com a sua inteligência, e neste caso, a dificuldade é enfrentada por Jesus. Vocês têm o coração duro. O diagnóstico de Jesus se centra especialmente numa doença, a dureza de coração. O coração, na linguagem bíblica, indica não tanto a sede da vida emocional, mas a fonte dos pensamentos e da compreensão. E aqui se denuncia a falta de inteligência, a incapacidade de ver o significado messiânico do que está acontecendo, é a cegueira do espírito. Os discípulos têm um coração duro porque não têm inteligência ou não acionam essa inteligência para compreender quem é Jesus. E esta inteligência se identifica de fato com a fé. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Todas essas questões não são uma condenação, mas um convite sincero e constante à conversão, que recorda as censuras de Moisés, lá no capítulo 29 de Deuteronômio, mas também dos profetas, Jeremias 5, Ezequiel 12, ao povo rebelde. Ele os refere à sua experiência passada, assim como a memória dos benefícios do passado fez Israel sair do seu torpor e regressar a Deus, Salmo 77, também a memória do que fizeram, distribuindo às multidões o pão, eles preencheram em abundância. Isso pode lembrá-los da sua responsabilidade e ajudá-los a finalmente entender quem ele é. A função do Evangelho de hoje, dessa passagem, corresponde à primeira fase do milagre que segue. Quer que vejamos o que não vemos. E nós também somos como que cegos, que confunde homens com árvores. Santa Catarina de Ritti. Alexandra, da nobre família Ritti, residente em Florença, Itália, nasceu em 1522, época em que se iniciava o transtorno herético de Lutero na Europa. Menina de 7 anos, foi entregue à educação das irmãs beneditinas da cidade próxima de Prato, que nela despertaram o gosto pela vida monástica.
De fato, voltando para casa, manteve os costumes do mosteiro, mesmo no luxo. E mais tarde, apesar do plano dos pais de casá-la com um distinto jovem de Florença, os convenceu a deixá-la abraçar a vida religiosa. Entrou com muita alegria para o mosteiro dominicano de Pratos, onde, desejando imitar Santa Catarina de Sena, adotou-lhe o primeiro nome. Procurou logo crescer nas virtudes religiosas, cultivando a humildade nos trabalhos mais simples. Com 25 anos, foi escolhida para mestra das noviças e depois superiora, cargo que ocupou quase ininterruptamente durante os demais 42 anos da sua vida. Nesta função, dirigia as irmãs pelo exemplo, sendo generosa, firme nas atitudes, mas doce no trato, com equilíbrio e engenho. Tomando como exemplo de vida espiritual Jesus crucificado, desejava ardentemente partilhar os sofrimentos de Jesus no madeiro, sentindo-lhe as dores da agonia. Recebeu assim dons místicos, de modo que das quintas-feiras à tarde, quando começava a meditação da paixão e morte do Senhor, até as tardes do dia seguinte, entrava em êxtase e coparticipava das suas dores. A graça mística não a alienou dos compromissos da vida diária, nem a tornou vaidosa. Tornou-se, sim, conselheira espiritual de muitas pessoas, de todo o mundo, sendo consultada em assuntos teológicos e questões espirituais por sacerdotes, bispos e cardeais. Correspondeu-se também com vários papas, Marcelo II, Clemente VIII, Leão XI, São Pio V, São Carlos Borromeu e São Felipe Neri. Escreveu muito sobre temas espirituais e recomendava o domínio de si, a luta e mortificação dos sentidos para obter a paz e a alegria de espírito. Outras recomendações suas eram a devoção à sagrada paixão e morte de Cristo e a docilidade às inspirações de Deus, para que se pudesse então elevar a alma gradativamente pelas provações até ao pleno abandono à vontade divina. Morreu no dia 2 de fevereiro de 1590 e sua data litúrgica é o dia 13 de fevereiro. Ó Deus, que sois o único bom e o nosso verdadeiro bem, e que distribuís as vocações e as graças somente por amor e sabedoria infinitas, concedei-nos pela intercessão de Santa Catarina de Rite a inteligência e a vivência de buscar apenas a vossa vontade nesta vida, para que com ela e convosco possamos ser infinitamente felizes na próxima, participando aqui da cruz, para podermos ter a glória da ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e até amanhã com a quarta-feira de cinzas. Até amanhã, se Deus quiser.